por que o meu marido não muda? Por que a minha esposa não muda? Meu casamento está ruim, meu casamento está difícil. O outro sabe o que ele tem que fazer, mas não faz porque o outro não muda. Hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode ajudar na mudança, né, na elevação do outro. Por isso, fica até o final. Eu sou o Guilherme Gomes, terapeuta matrimonial cristão, o seu terapeuta matrimonial cristão. Hoje eu vou te explicar isso, né, esse grande segredo. Por que cargas d'água o outro não muda? Então vamos lá. Bem, o outro não muda, primeiro, porque a mente dele é completamente diferente da tua. Isso é muito importante, né, eu explicar isso aqui. Por que eu preciso explicar isso aqui? Porque às vezes a gente fica esperando do outro algo que para nós é óbvio, né? Eu espero algo da minha esposa que para mim é óbvio. Mas na mente dela, o modo como ela foi criada, o fato dela ser uma mulher, as feridas emocionais que ela carrega, aquilo nunca nem passou pela mente dela. Então olha só, algo que para mim é óbvio, ela nem passou dentro da mente dela, né? Eu vou contar um caso engraçado, não lembro o que aconteceu. Mas eu sei que eu e minha esposa, né, a gente tinha conversado alguma coisa, tinha ficado um climinha bom, eu tinha ido para algum lugar da casa, e a minha esposa mandou uma mensagem falando bem assim, vem aqui no quarto. E eu fui na maior expectativa, que eu ia chegar lá e ela tá com uma lingerie me esperando, sabe? Eu pensei assim, nossa, que maravilha, ela entendeu o que eu falei, ela gostou do que eu falei, agora deu certo, vai ser maravilhoso. Eu cheguei lá, que é isso? Ela foi me dar de serviço, foi me mandar fazer outra coisa lá. Eu cheguei para ela e falei bem assim, meu amor, sabe o que eu tinha pensado isso? Ela falou bem assim, meu amor, eu nunca nem imaginaria que isso seria possível. Isso nem passa dentro da minha mente, que é possível mandar uma mensagem para você dentro de casa e falar, vem aqui no quarto, e quando você chegar aqui eu estou te fazendo uma surpresa. Isso nem passa dentro da minha mente. Olha como é que, para mim é o que é óbvio, né? Para mim, mulher sabe assim, nossa, o marido ia adorar receber esse tipo de surpresa dentro de casa, ela nem passava na mente dela. Então, por que o outro não muda? Porque muitas vezes o que você deseja, o que para você é óbvio, nem passa dentro da mente do outro. Então, qual é o primeiro ponto? Convencimento. Né? Explicação, convencimento, diálogo. Nós temos que explicar para o outro aquilo que nós precisamos. Nós temos que explicar para o outro aquilo que nós queremos. Né? Nós precisamos explicar para o outro a mudança no outro que a gente precisa. E muitas vezes isso não é fácil, isso demora, né? Às vezes você vai chegar para o seu marido, para a tua esposa e vai explicar o que você deseja, ele não vai concordar. Aí depois, mesmo que ele concorde, ele ainda vai ter processos neurais interiores que vão lutar contra aquilo, né? Quando a gente muda algo dentro do nosso cérebro, é como se o nosso cérebro sentisse dor, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Está muito presente na neurolinguística, né? É como se doesse para o cérebro mudar um tipo de raciocínio, mudar um tipo de pensamento, mudar um tipo de hábito, né? Porque as nossas redes neurais, elas já estão ali bem preenchidas, né? Então, quando a gente muda um hábito, a gente tem que esvaziar uma rede neural e ligar a outra. Aí envolve vários hormônios, né? Libera cortisol, o hormônio do estresse, né? Trava a dopamina, que é o hormônio do prazer. A gente sente muito mais prazer em fazer algo repetitivo, que a gente já fez muitas vezes. Então, quando a gente vai mudar, dói o nosso cérebro, né? Então, olha só. Estou explicando por que o outro não muda. Estou na parte aqui mental, né? Psicológica, né? Neurológica. Por que o outro não muda? Porque muitas vezes ele não sabe aquilo que para você é óbvio. Então, qual é o primeiro ponto? Para que o outro mude. O diálogo, o convencimento, a explicação. Mas aí vem uma segunda parte. Mesmo que ele seja convencido, que ele entenda aquela tua necessidade, ainda vai ser difícil. Ainda vai ser difícil para ele aplicar essa mudança, né? Porque tem um preço a se pagar, né? Tem um tempo a se pagar. Então, qual que é a segunda etapa? Realmente é ter paciência. Ter paciência e esperar, né? Tem uma pesquisa, eu vi essa pesquisa, eu acho que foi no livro A Felicidade Segundo Harvard, que ela fala que uma pessoa, olha só, se a pessoa tem um hábito de fazer alguma coisa, por exemplo, está trabalhando, ela abre uma gaveta, aí é instalada uma máquina ali de choque, toda vez que ela abrir a gaveta vai doer a mão dela. Aí a pessoa automaticamente vai abrir a cabeça, ai, abre a gaveta, ai, abre a gaveta, ai. Aos poucos ela vai parando. Mas aí depois, no outro dia, ela abre a gaveta, porque ela esquece, ai. Depois passa 2 dias, ela abre a gaveta, ai. Em média, a pessoa precisa de fazer 40 vezes erradas para poder aprender um novo hábito. Você consegue entender como é que isso é pesado?
Imagina algo simples, algo que dói quando você faz. Você tem que fazer 40 vezes errado para poder fazer sempre certo. Agora, imagina dentro do teu casamento aí, né? Uma atividade cotidiana aí, né? De, por exemplo, não coloca tal coisa em cima de tal lugar. Quando você fechar a porta, você guarda a chave em tal lugar. Quando você passar por tal caminho, lembra de fazer isso, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas você falar para o outro não vai sentir dor ao fazer ou não fazer aquilo, né? Quantas vezes ele tem que fazer errado até aprender a fazer certo, né? Então, por que o outro não muda? Porque a mente dele foi formada ali para fazer aquilo que ele está fazendo sempre. Mas como é possível fazer o que o outro mude? Como é possível fazer o que o outro se eleve, né? Tendo paciência, né? Tendo paciência e tem alguns mecanismos também que a gente pode acelerar essa elevação, né? Então, quero te dar uma orientação aqui bem prática, como que você pode fazer com que o outro se eleve, né? Esse aconselhamento ele é bem importante para as mulheres, né? Porque as mulheres normalmente cobram mais que os maridos, né? Os homens tendem a buscar mais a paz no relacionamento, né? A tranquilidade. Então, ele chegou no estado ali ok, seguro, safe, ele já está ok. A mulher não, a mulher quer ser para elevação. Então, mesmo que o casamento esteja ali num ponto ok, um ponto mediano, a mulher vai querer mais, a mulher vai querer mais. Então, normalmente, a mulher reclama mais que o marido, a mulher exige mais. Então, isso que eu vou falar agora é muito importante para vocês, pô. Como você faz que seu marido mude? Como elevar o teu marido, né? Por meio do diálogo, por meio da fala. Como que você vai fazer isso? Você vai pedir algo para o teu marido. Primeiro ponto, quando você pedir isso para o teu marido, você não vai empilhar argumentos. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a mulher pensa que para convencer o marido a fazer algo, ela tem que pedir e depois dar 5 justificativas junto, né? Meu amor, faz isso. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Deu um monte de argumento, empilhou um monte de argumento em cima do pedido. Isso só atrapalha o processo. Só atrapalha o processo. Ou porque o homem não vai entender direito o que você está pedindo, já que você falou um monte de coisa depois. Ou porque um daqueles motivos, um daqueles argumentos que você vai dar para aquilo que você pediu, não vale muita coisa para o homem. Aí você acaba perdendo a força, a potência do pedido. Entendeu? Você pediu algo para o seu marido. Meu amor, toda vez que você passar em tal lugar, faça isso. Aí você dá um monte de motivo para isso, um monte de argumento para isso, né? Um daqueles motivos, daqueles argumentos, não vale nada para o marido. O que ele faz? Passa por lá e não faz nada. Então, quando for pedir, apenas peça. De modo direto, prático, de modo doce, de modo suave, né? Meu amor, você poderia fazer isso e isso? Sim, né? O único argumento que é válido, que fortalece um pedido, é se você colocar o seu sentimento no meio. Isso aqui é importante para o marido, né? Se você for pedir algo para o seu marido e falar bem assim, meu amor, quando você for sair, leva o lixo, porque quando o lixo ficar aqui dentro, me dá nojo. Olha só, colocar um sentimento no meio é um argumento válido, né? Agora, se você colocar um sentimento assim, só empilhar argumentos, meu amor, quando você sair, leva o lixo. Por quê? Porque se você esquecer isso é aquilo. Porque se você esquecer, o caminhão só passa amanhã. Porque se colocar lá fora, o cachorro vai rasgar o saco de... Você der um monte de argumento, um deles ali não vale nada para o homem e perde a força. O único argumento que reforça um pedido feminino é quando ela coloca o sentimento dela, né? Nossa, amor, leva o lixo lá para fora. Porque eu ficaria muito mais feliz se você ter levado esse lixo. Esse é um argumento. Mas então fez o pedido. Espere o seu marido realizar, né? Espere, não fique cobrando, não fique pedindo o tempo todo de novo, né? Você pode relembrá-lo um pouco antes do prazo final, né? Você pediu algo, falou, eu preciso disso até tal horário. Você pode até lembrar algum momento, não, amor, já fez isso, né? Mas não fique em cima. Aí você vai esperar, como você pediu do modo certo, né? Que é sem pilhar argumentos, do modo direto, prático, né? Eu acredito que o teu marido vai fazer. Mas pode ser que ele não faça. Então, aí você pede de novo, pede de novo. Às vezes, você tem que pedir algo ali 2, 3 vezes, como eu te falei, as sinapses neurais. Não é que teu marido é uma criança que você tem que ficar repetindo. É porque ele foi criado, ele casou com você com 30 anos de idade. E com 30 anos, ele nunca teve que levar o lixo lá para fora. Então, ele não sabe que isso existe na realidade humana. Ele ficou 30 anos morando numa casa que ele passava de frente. O lixo, a lata de lixo, caía lixo para fora e ele deixava lá. E agora você quer ir com 2, 3 anos de casado, ele aprende a fazer isso. Guilherme, mas eu casei com uma criança.
Minha irmã, tem um monte de coisa que você faz, que você não faz melhor, que o teu marido acha óbvio e ele queria que você fizesse, mas você não faz, né? Tem um monte de coisa que você faz que o teu marido acha óbvio e ele não queria que você fizesse, e você faz, é assim mesmo. Aí o teu marido, ele não sabe que tem que levar o lixo para fora, você vai ter que pedir uma vez, tomara que ele faça na primeira, mas se não fizer, pede duas, pede três, ele fez. Chegamos no ponto que você pediu algo e o teu marido fez. Agradeça ele ter feito. O homem é movido à satisfação da esposa, o homem é movido pelo agradecimento. A força de você pedir algo brava é 1. A força de você agradecer de modo suave e doce por algo que ele fez é 10. É isso aqui, ó. Ele vai agir muito mais pelo teu agradecimento, né, pela tua consideração, pelo teu reconhecimento, do que por você brigar. Você pode brigar porque não está levando lixo para fora. Ele vai aprender a entrar no ouvido e sair no outro. Agora, o dia que você virar para ele, dar uma batidinha no peito dele, falando assim: meu amor, muito obrigado por ter levado o lixo para fora. Eu sou mulher, meus bracinhos aqui chega a doer quando eu coloco o lixo lá para fora. Aí você pega esse saco grande aqui e coloca lá. Nossa, olha como é que o ambiente da casa ficou melhor. Muito obrigado, meu marido, eu te amo. Minha irmã, se você falar com teu marido desse jeito que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que ele vai ficar procurando saco de lixo para colocar pelo lado de fora da casa para poder ouvir isso de novo. Tem certeza, tem certeza. Mostra esse vídeo pro teu marido e pergunta ele se não é verdade. Reconheça algo de bom que o teu marido fez, elogia o teu marido e fala que ama ele para você ver. Fala assim: nossa, amor, me sinto segura quando você cuida de mim. Se o seu marido vai repetir isso incansavelmente, né? Agora vem um segredo aqui final, olha só. Como elevar o teu marido, como mudar, né? O título do vídeo é Porque Meu Marido Não Muda, eu já expliquei, mas como mudar? Você vai pedir do modo certo, vai esperar ele fazer. Quando ele fizer, você vai agradecer. Agradecer. Aí depois você repete esse processo. Você vai pedir algo, espera ele fazer e vai agradecer. Aí você repete esse processo. Acredite nisso. Depois que você repetir esse processo 3, 4 vezes, você vai poder pular a etapa do pedir aqui, ó. Você não vai precisar pedir. Ele vai fazer sem você pedir. Mas o que você faz? Continua com a etapa do agradecer. Continua agradecendo. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, muito obrigado. Aí não ficou faltando uma etapa aqui, ó, porque você não vai ter que mais pedir, porque agora ele já está fazendo pelo agradecimento. O que você vai fazer? Você vai passar a pedir algo maior. Você vai pedir algo maior. Você não estava pedindo para ele colocar o lixo para fora? Esperando ele fazer e agradecendo? Pedindo para colocar o lixo lá fora, esperando fazer e agradecendo? Agora você não mais pedir. Você vai ver que ele mesmo vai colocar o lixo para fora, mas você continua agradecendo pelo lixo, mas agora você começa a pedir: meu amor, será que você pode varrer o quintal? Aí você espera ele fazer e agradece. Pede, espera e agradece. Pede, espera e agradece. Aí você vai poder pedir de parar, você vai ver que ele automaticamente vai varrer o quintal. Continua agradecendo pelo lixo lá fora, continua agradecendo por varrer o quintal e começa a pedir outra coisa. E assim você vai mudando, você vai elevando, você vai transformando a pessoa que você ama. Eu falei para o marido, né? O processo para as mulheres é parecido, né? Só tem uma diferença que normalmente a mulher ela não se sente tão tocada pelo sentimento do homem. O homem chega e fala bem assim: eu me sinto amado porque você faz isso. Não move tanto a mulher, né? Mas o elogio sim, o agradecimento sim. Então a mulher fez algo que você queria, agradeça. Ela fez algo que você agradeça, depois você pede outra coisa. Então este é o modo, né? De você elevar o teu marido. Então por que o teu marido, por que a tua esposa não muda? Porque realmente a mudança é algo dificílimo. Envolve gênero, ferida emocional, o modo como foi criado dentro de casa. A pessoa viveu décadas daquele modo, agora ela casa e tem que ser diferente. É difícil mesmo. O que a gente precisa? Ter paciência e pedir do modo certo. Ter paciência e pedir do modo certo. E aí você vai se elevar o outro, né? Até chegar ao ponto de ter um casamento muito bom. Agora, se esse processo estiver muito difícil, se realmente a mudança, né? Você já está há anos nessa mudança e não muda, em especial se for algo relativo à vida sexual, família de origem, finanças, né? Que são problemas mais graves, procure ajuda, né? Eu sou um terapeuta, eu acredito que eu posso te ajudar. Então, em algum ponto vai aparecer algum link aí para as minhas redes sociais, pode me procurar, estou aqui à sua disposição.
Porque realmente em alguns pontos a gente precisa de um acompanhamento externo para resolver alguns problemas. Alguns problemas no casamento não se resolvem sozinhos. Então, se precisar, eu estou aqui à sua disposição. Mas continue, né? Continue tendo esperança e paciência que você merece. Você vai ter um casamento muito bom.